porque a gente vê na internet. Não, eu comentei, eu brinquei dos avatares e tudo mais, mas é impressionante o número de laranjas. Eles vão lá, criam um e-mail qualquer que acabam tendo acesso a tudo. Entendeu? Então a efetividade fica como? O problema, é importante dar um contexto da internet. O problema da questão do laranja, que a gente pensa em alguém que age em interesse de uma outra pessoa. Na internet, a contextualização é tão problemática que na internet, na verdade, sempre que você usa a internet, você está usando um laranja. Sempre. Qualquer pessoa, o meu computador agora é o meu laranja. Porque não sou eu que estou fazendo as comunicações, é o meu computador. Sob os meus comandos. E o computador conversa com uma série de outros entes até chegar a qualquer serviço que eu queira. E na volta. E esse caminho é incontável, a quantidade de intermediários possíveis. E há algumas possibilidades em que você, às vezes, por um defeito ou mal pensado no serviço, a única forma de você atingir um serviço com efetividade é você tentar acessar como se você estivesse acessando de um outro lugar. Se num país autoritário, em que a pessoa não pode expressar a sua contraposição ao governo, se para ela expressar isso ela vai estar limitada pelo governo, a saída é tentar um contato com o país democrático e usar o serviço do país democrático para criticar o governo, para pedir ajuda internacional até. Por exemplo, uma questão de direitos humanos. Então, o desafio é esse. A gente trabalha no direito penal laranjas. Na internet a gente tem esse termo concebido dessa forma que eu coloquei a todo momento. Então quem a gente vai chamar de laranja na internet? A pergunta é essa. Tomara que a sociedade consiga compreender a dimensão do que ele acabou de falar, né? Viu, doutor? Mas aí, doutor, tem um problema grave. A lei de telecomunicações fala assim, qual que é o grande problema com a telefônica hoje? Quem é o provedor de acesso? Nós não sabemos, a ANATEL não define o que acontece quando você entra com uma ação. A telefônica fala, não sou provedor, o UOL fala assim, eu não contratei nada, quem tem o acesso é a telefônica. E aí como é que você vai atribuir a responsabilidade a alguém? No caso, tem o CERT-BR, tem uma pesquisa sobre honeypots que fala que o brasileiro não está protegido porque a telefônica não protege, o UOL não protege. O que acontece? A maioria dos spams são feitos pela China usando computador de zumbi no Brasil. Como é que nós vamos falar de laranja? Todos nós somos laranjas. Quer dizer, é uma situação regulatória que deve ser enfrentada, Guilherme, eu acho. Aqui, quer dizer, o Marco Civil tem um problema, desculpa. O Marco Civil tem um problema que é esse. Quer dizer, é um problema estrutural que eu convivo há 10 anos lutando contra a telefônica. O pessoal fala assim pra mim, mas vamos fazer o Marco Civil. Mas se não arrumar esse problema de quem é o provedor de acesso, você não vai saber quem é a autoria. Então, esse é um problema que eu enfrento todo dia. Então, quer dizer, vamos responsabilizar quem? A telefônica ou o UOL, que é o provedor laranja. Então, quer dizer, esse é um problema que está na base, que aí, eu vi tantas outras coisas para falar, mas está na base do Marco Civil, que tem que, eu acho, né, quando eu mandei o projeto, o Guilherme, eu acho que teria que trabalhar isso melhor, porque a Anatel se recusa. Foi, acho que essa essa intervenção que eu fiz, acho que faltou mais integração, não com relação à falha no Ministério da Justiça, mas como falei, da agência reguladora, a Anatel, que está vinculada, né, apesar de não subordinada, ao Ministério das Comunicações. Infelizmente, Vitor Hugo, você trabalha na área do telecom, sabe disso. A gente tem um problema muito grande em telecomunicação, muito grande. Muito grande em âmbito constitucional. Em âmbito constitucional, não há diferença entre telecomunicação, a radiodifusão, que é telecomunicação do mesmo jeito, sendo que essa com proteção constitucional, e se explica o porquê da Constituição, que a gente não vai aqui entrar em minúcias, mas sabe porque é detentora de rede de telecomunicação, televisão, o porquê de televisão ser apenas para brasileiros natos, isso para dar um monopólio, porque Rede Globo essa é a maior empresa do mundo, né, como foi dado aqui, de telecomunicação, isso tudo por conta de uma estrutura montada constitucionalmente. Isso é fato. Além disso, quem regula, infelizmente a gente tem uma discussão aí, serviço de valor adicionado, a gente tem um problema com valor, com televisão de TV a cabo, ponto adicional. O semestre passado, o ano passado e esse ano, a modificação pela Justiça e pela Anatel de cobrança ou não de ponto adicional TV a cabo foi um absurdo.
né, desacreditaram a Anatel e o Poder Judiciário diuturnamente. Né, era cobrado, ora não era para se cobrar, e o consumidor fica em que situação? Né? Então eu acho que falta mais uma coerência, eu diria, e uma autonomia da pasta, né, da comunicação. Ok? Esse é o ponto que até o ministro, né, é oriundo da Rede Globo. Doutor, mas, e por fim, só para comunicar, eu acho que não tira o mérito do Ministério da Justiça. Só lembrar que, assim, na verdade, o problema existe de fato. Quer dizer, quando a internet surge, depois desse contexto de telecomunicação por telégrafo, por carta, aí a gente vem para rádio, chegamos à TV, chegamos ao telefone celular e à internet, que era um agregado à telefonia. Mas hoje o rabo balança o cachorro. Porque pela internet você consegue mandar telegrama, você consegue mandar carta, você consegue mandar rádio, você consegue mandar vídeo e você consegue fazer ligação telefônica. E esse problema não é exclusivo do Brasil. Uma decisão ainda esse mês nos Estados Unidos foi tomada com relação à FCC, que é o análogo à Anatel lá, com relação ao poder da Anatel sobre os provedores de serviço. E isso iniciou uma discussão séria com relação ao que é a internet. E isso o Marco Civil não vai tratar. A proposta desde o início, Vitor, é de que o Marco Civil não entre nessa seara, porque essa seara tem um foro a cargo da Anatel. A gente pode dizer então que o Marco Civil tem já o ganho de reavivar esse debate. E aí fica o desafio tanto para a sociedade quanto para a Anatel de conduzir esse debate de uma forma que seja igualmente aberta e democrática. Mas é um outro ponto. Dialoga, obviamente dialoga, mas só dialoga porque são dois entes diferentes. Se for o mesmo ente, é monólogo. E pegando já, aproveitando com relação ao que você falou da inclusão digital, a gente concorda que só o acesso não é suficiente. Gênero, número e grau. E a gente tentou incluir essa dimensão mais rica, para quem não acompanhou ainda a minuta, no capítulo 4. O capítulo 4 é específico para as atribuições do poder público. Tem várias atribuições que tentam dar essa cara de o que o Estado tem que fazer no desenvolvimento da internet. Qual o papel do Estado? O que a gente vai cobrar do Estado? Seja o juiz, seja o ocupante de cargo público no Poder Executivo, seja do legislador. O que a gente vai cobrar do Estado? A gente tentou colocar isso lá. Não tem, por exemplo, como você bem apontou, a questão da exclusão digital. O que a gente precisa é, no debate, ver se o que a gente colocou é suficiente e, se não for, tentar detalhar. Mas sempre com essa visão de que o Marco Civil não tem a pretensão de resolver esse imbróglio com relação ao que é, qual tipo de telecomunicação é qual. Tanto que a gente nem fala, a gente tentou evitar falar ao máximo o nome dos atores. A gente está focado no serviço. A gente distingue conexão e tudo mais. Quem vai definir o que é hospedagem, o que enfim, toda a gama de possibilidades de serviços de internet, esse é também, no caso, a serviço da Anatel. Não é questão do Ministério da Justiça. Tudo que acontece na internet, qual o espectro de cada um desses serviços, na verdade já existe uma determinação da década de 90. Já existe norma 495. Tem essa determinação lá. É aplicada aos tempos de hoje? O debate não é no Marco Civil. É necessário, mas não é no Marco Civil. Talvez dois complementos para esclarecer perguntas que passaram também. Uma delas é o seguinte, um tema muito, muito recorrente aqui no debate, a proteção de dados pessoais e a privacidade, seja como gênero e espécie, seja como duas coisas separadas. Uma das constatações iniciais do debate do Marco Civil foi o fato de que, embora no mundo exista uma regulamentação de proteção de dados pessoais, no Brasil nós não temos isso de forma clara. Nós temos um pouco no CDC, um pouco no ADESAP, mas não há uma visão integrada do processo. E essa a gente reconhece que essa é uma dificuldade, inclusive para
para se estabelecer, a gente já tentou trazer no Marco Civil um aroma disso, um início disso, mas existe no Ministério da Justiça no momento um debate interno sobre um debate que se propôs sobre uma lei de proteção de dados pessoais. Então, talvez um próximo passo, uma vez que a gente iniciar esse processo, possa ser começar esse debate aberto com a sociedade nos mesmos termos, até no mesmo formato, sobre uma lei de proteção de dados pessoais, que aí que não abarca só a internet, que abarca bancos de dados de consumo, que abarca uma série de outros assuntos, com uma lógica mais parecida com a sua preocupação, mais parecida provavelmente com os debates do Renato lá nos Estados Unidos e com a atuação de vários aqui no dia a dia. Então também um esclarecimento público, estava aqui conversando com a doutora Juliana sobre aquele ponto que ela levantou sobre a questão da interceptação telefônica. É bom deixar bem claro que, da telemática, que quando a menção ao processo penal e investigação, persecução penal que a gente menciona aqui, é uma regra da Constituição. E que o projeto deixa claro que para busca de dados, isso cabe tanto para processos civis quanto penais. No processo como está. E um último ponto, ainda com relação à questão do cookie, eu acho que está naquela lógica de a gente não falar de uma tecnologia específica, porque a tendência é isso ficar ultrapassado, mas resolver isso pela questão dos dados pessoais, inclusive, talvez também, a questão do direito de exclusão digital. Com relação aos direitos fundamentais e a atuação do governo, aí eu endosso as palavras dos meus colegas aqui, no sentido de que a gente acha importante o Estado promover, e que o texto, como está proposto, ele pode ser melhorado sim. A gente tentou ser equilibrado, colocar de alguma forma, mas a gente gostaria até que o debate fosse mais aprofundado nessas áreas. Em temas como responsabilidade civil ou no outro tal, a gente chegou de algumas conclusões por conta do acúmulo do debate. Quanto mais a gente tiver em cada um dos temas, acho que tem mais acúmulo e por isso eu refaço aquele meu pedido na minha primeira fala, que participem desde já. Participem desde já para que exista um efetivo debate e não uma soma de pareceres. Eu acho que a gente conseguir, e quem for acompanhar, segundo a minha impressão aqui, 20 páginas em fonte 8 sobre o artigo 20, só sobre o artigo 20, não sobre os seus incisos, vai ver que o debate foi muito produtivo, vai ver que chegou a ótimas conclusões, com ótimas sugestões muito bem fundamentadas. Se a gente conseguir essa mesma qualidade em cada um dos tópicos, e eu acho que os tópicos são igualmente apaixonantes para tanto, eu acho que a gente está, sem falsa modéstia, revolucionando o processo legislativo no país. Só fazer o registro, para poder as pessoas saberem, o artigo questionado pela doutora Juliana foi o artigo 18 da nossa minuta, que reproduz o inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal. Deixar registrado para que todo mundo possa acompanhar. A minha colocação foi a seguinte, minha preocupação, concordo com o que foi colocado. Meu pensamento foi o seguinte: tudo bem, o sujeito vem, compra notifica, volta o conteúdo para o ar. Do jeito que está escrito que o provedor tem o dever de restabelecer o conteúdo.